a trazer esta consciência para o nosso interior, a trazer esta luz para o nosso interior. E se há momento em que isto pode ser feito, bom, pode ser feito muitas das vezes, mas com as energias que temos para esta lunação, sem dúvida nós estamos a ter um chamado à reconexão com esta parte essencial em nós ou com as partes essenciais em nós. Porque uma coisa que Caranguejo nos diz é que, de certa forma, nós, o facto de Caranguejo ser regido pela Lua, traz-nos uma dimensão não só daquilo que é inconsciente, não só daquilo que é escondido, interno, íntimo dentro de nós, mas também uma dimensão daquilo que nos falta, daquilo que sentimos carência, daquilo que sentimos fome, não é? A Lua está muito ligada às nossas fomes, fomes que não são só fomes físicas, podem ser também, mas fomes que são essencialmente do sentir. E essas fomes podem ser manifestadas, claro que sim, como fomes de alimento e sedes de água, mas são fomes que nos trazem para outra percepção, a percepção de que há partes nossas que não estão a ser vividas, que há partes nossas que não estão a ser uh, expressadas por nós. E porque a Lua e Caranguejo é este tremendo manancial de energia do sentir, por certo já se sentiram durante este 3, 4 dias altamente vulneráveis ou sensíveis ou ligados a emoções às vezes muito antigas, às vezes muito inconscientes, às vezes nunca tínhamos pensado para parado para pensar nelas e para senti-las e para nos permitirmos estar em contacto com esta natureza sensível em nós. Então, quando nós temos ativações de água e porque nós, para funcionarmos nesta nossa vida, fomos, como eu vos escrevi, fomos desligando os nossos sensores do sentir, porque para funcionar, trazer o enquadramento astrológico, complementarmente ao signo de Caranguejo, nós temos o signo de Capricórnio. Caranguejo e Capricórnio formam um eixo que astrologicamente representa o eixo de irmos da nossa infância à nossa adultez e maturidade. E quando falo da nossa infância, claro que falo da nossa infância aqui, com os nossos pais na Terra, mas falo do nosso estado infantil, do nosso estado inconsciente, do nosso estado jovem e do crescimento que é necessário no nosso processo de evolução e de consciencialização daquilo que somos e daquilo que estamos a viver. Então, porque Caranguejo rege a infância, a criança, rege as nossas primeiras experiências emocionais, muitos de nós, pela experiência que tivemos, fomos desligando aquilo que em nós se sente, porque dói, como eu escrevi também, sentir dói. E sentir, de certa forma, traz desconforto, traz inadequação, traz incapacidade de funcionar. E para funcionar no mundo prático, para funcionar no mundo de adultos, no mundo onde é suposto seguirmos determinada trilha, determinadas regras, sermos de determinada forma, honrarmos de determinada maneira aquilo que é, vamos dizer, a nossa herança ancestral, aquilo que os nossos pais esperam de nós, aquilo que a sociedade espera de nós, para honrarmos isso que nos chega como o que é correto ou o que é suposto nós fazermos com a nossa vida. Nós vamos desligando e desconectando dos nossos órgãos, dos nossos instrumentos de sentir. E os nossos instrumentos de sentir estão altamente ligados, vou-vos dizer também para refletirem sobre isto, à nossa intuição, à nossa percepção. São esses instrumentos que também nos trazem muito da comunicação não verbal e sensitiva, e que ao desligarmos estes sensores do sentir, perdemos contacto com essa tecnologia, com essas ferramentas que todos temos dentro, porque o sentir e o intuir
não é privilégio de alguns, é privilégio de todos, mas porque uns mais do que outros vivemos experiências que nos foram desconectando, que nos foram desligando, que nos foram desviando desta nossa essência, fomos perdendo acesso, fomos perdendo ligação com esta tecnologia que habita dentro de cada um dos seres humanos, que habita dentro de cada um de nós. E quando olhamos para a lua nova deste encontro, eu vou pôr a lua nova, porque neste momento estamos a olhar para o momento de agora, e este momento de agora daqui a um bocadinho já não é. Então, a lua nova vai acontecer amanhã, dia 25, às 11h31 da manhã e 37 segundos, segundo o Luna Astrology. Vou pôr o mapa. Ok. Já deve estar a ser visível aí desse lado. Vou expandir, 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 para que nós possamos ver bem. Expandir, encolher, meu Deus. Ok, agora sim. Então, retomando o raciocínio, nós fomos desligando estes nossos instrumentos de sentir e fomos criando estratégias, ferramentas, formas de continuar a funcionar, mas que nos impedem de aceder a partes nossas que estão inacessíveis precisamente porque nós cortamos esta conexão. Porque cortámos porque porque sentíamos, e ao sentirmos, sentíamos dor, e ao sentirmos dor não tínhamos experiência, maturidade, segurança para ser exatamente e essencialmente tudo aquilo que somos. Então fomos-nos adequando, fomos-nos moldando, fomos-nos, como diz um irmão querido, fomos adulterando ou sendo adulterados no nosso processo de maturidade e de crescimento, ao ponto de que deixámos para trás partes nossas. E este momento, particularmente esta lua nova, está-nos a trazer um forte impacto da natureza do sentir, um forte impacto de conexão com essa criança que habita em nós e que de certa forma tem estado esquecida, abandonada, ignorada, fechada no alçapão da nossa existência, de forma a que não nos incomode, de forma a que não nos traga transtorno, de forma a que não nos faça sentir desadequados, despreparados, ou fora de espectro, fora daquilo que é suposto estar. E quando olhamos para os céus desta lua nova, percebemos que Júpiter, o grande benéfico dos céus, o benéfico maior, o grande planeta do nosso sistema solar, que nos fala de expansão, de crescimento, de oportunidade, que nos fala de religação, de conexão, que nos fala de fé, de verdade, de essência, que nos fala de direção para onde crescer, ok? Que nos fala de para onde estamos a crescer durante vai ser um ano, não é? Durante este próximo ano. E nós estamos a crescer para dentro, se podemos dizer assim, porque Júpiter tem ciclos no zodíaco de 12 em 12 anos, o que quer dizer que há 12 anos que Júpiter não estava em Caranguejo. E acabou de chegar no início deste mês, dia 9 de junho, acabou de chegar a Caranguejo para aqui ficar durante 12 meses, durante um ano inteiro. E Júpiter, se querem saber onde está o processo de crescimento para nós, no nosso mapa, está indicado por muitas vias, mas uma delas é o lugar onde está Júpiter, porque é aí que nós estamos à procura do nosso sentido expansivo, do lugar por onde podemos florescer, por onde podemos abrir horizontes, por onde podemos tornar-nos mais sábios, por onde pode chegar a luz, a consciência, a fé, a verdade, a ordem maior. E Júpiter em Caranguejo está-nos a trazer um ano de crescimento interior que nos vai levar a lidar com as nossas águas emocionais,
com a natureza do nosso sentir, com a forma como nos ligamos com a vida e com as pessoas da nossa vida e com aquilo que para nós é essencial nesta ligação. Então, mais do que ser com os outros, o movimento é um movimento de religação e de conexão com a nossa natureza interior, com a natureza do nosso sentir. Uma das imagens que eu tenho para a Lua é que ela representa a nossa alma a um determinado nível. A outro determinado nível, ela representa a nossa fome, a nossa carência. E porque é através do simbolismo da Lua que nós matamos esta fome. Esta fome é uma fome de religação, de reconexão com a vida. E é através da água que essa reconexão é feita. Ok? É através da água que nós nos ligamos com o grande oceano da vida. Okay? São as águas que transportam a memória, e a Lua fala-nos da memória, e a Lua fala-nos do passado, e a Lua fala-nos do sentir, de toda esta dimensão não visível. E às vezes o nosso sentir não tem cabimento, nós não sabemos porque sentimos assim, mas sentimos. E precisamos de dar vazão, precisamos de dar escoamento, precisamos de circular estas nossas águas. Então, pensando só neste posicionamento, Sol, Lua e Júpiter em Caranguejo, eu digo-vos que, do meu sentir, nós estamos perante uma fase do ano, um momento, uma lunação que nos está a trazer a necessidade de nós voltarmos a descobrir o sentido da nossa vida, de trazermos consciência, propósito e luz à nossa caminhada, e essa descoberta de propósito, luz, sentido e direção é feita interiormente, numa, eu quase que digo arqueologia, numa arqueologia interna, em busca daquilo que verdadeiramente necessito, daquilo que verdadeiramente me alimenta, daquilo que verdadeiramente me faz sentir que viver vale a pena. Porque só a partir daqui, e Caranguejo é um signo que busca muito, como é que eu trago isto? Caranguejo procura colo, colo dos outros, não é? Colo de um adulto mais capaz, de alguém mais capaz do que eu para atender as minhas necessidades. É Capricórnio no oposto, não é? Caranguejo procura muito ser recebido, contido, acolhido pelos outros. Gosta também muito de acolher, mas grande maioria das vezes porque precisa também de ser acolhido. E nós não temos verdadeiramente nada para dar a ninguém se nós não formos, se nós não nos preenchermos connosco próprios. E isto não estou a falar de ego, estou a falar de estarmos em plenitude e em totalidade. Eu não tenho nada para acrescentar aos outros se eu estou em fome e carência. Se eu não estou em abundância, e eu não falo de abundância material, falo de abundância de vida, se eu não estou com o coração cheio, se eu não estou em plenitude, eu não tenho muito para dar fora, não é?